O Mindre é a minha casa. E eu louvo a Deus por esse povo. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. O pastor Ari sempre fala que é difícil pregar para o Mindre, né? Porque é uma igreja bereana, uma igreja que lê a Bíblia, que se enche da palavra de Deus. Pergunta que o Espírito Santo está fazendo essa noite. Encher é bom, mas esvaziar-te é melhor ainda. O encher é preciso, mas o esvaziar-te é necessário. O encher te traz conhecimento. O esvaziar te traz maturidade. Aleluia. Que continuamos sendo uma igreja bereana, mas que sejamos também uma igreja que derrama. Amém? Gostaria de orar com os meus irmãos. Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra dessa noite. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Obrigado, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor saia tocando. Oh, Espírito, toca. Toca, Espírito Santo. Que seja o teu poder através das palavras. Obrigado pelo coração que recebe, e que frutifica, não 30, não 60, mas 100 por 1. Obrigado pela palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado pela adoração. Obrigado, Espírito Santo. Usa, Pai, e faz conforme a tua vontade e o teu querer. Derrama, Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço por essa noite, por essa palavra. E a igreja diz amém, amém? Glória a Deus. Logo que nós chegamos aqui, a gente chegou mais cedo. E a gente ajudei a colocar as cadeiras aqui, a gente foi colocando as cadeiras. A Esther trouxe um paninho. Eu fui limpando cadeira por cadeira e eu fui agradecendo a Deus por cada vida que ia sentar aqui hoje. E eu fui limpando e eu fui dizendo: Pai, obrigado, Senhor Jesus. Não porque é eu que vou ministrar, mas é porque o Espírito Santo está aqui. O próprio Senhor está aqui. Eu falei: então, Senhor, seja uma noite de cura, Pai. Seja uma noite de transformação, de libertação e de salvação. Porque Yeshua chegou, amém? Aleluia. Yeshua. Quando agradeci a Deus por essa noite, por estar aqui junto com os meus irmãos mais uma vez, falei: Espírito Santo, guia-me e diz qual que é a palavra dessa noite. E o Senhor lembrou sobre a liderança do Espírito Santo. Obrigado, Sara, pela água. Deus abençoe. Nós precisamos saber que não há liderança sem submissão e não há crescimento sem perseverança. Não há liderança sem submissão e não há crescimento sem perseverança. E precisamos saber que nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? Quem é guiado pelo Espírito Santo? Amém? Glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele colocou pessoas para nos guiar nessa terra. As autoridades, os pastores, a liderança. E o Senhor falou assim comigo: filho, concordância sem submissão é o mesmo que fé sem obras. Eu concordo, mas eu não me submeto. É verdade que a pastora tem falado, que os pastores... É verdade, é a palavra. Mas sem a submissão, é fé sem obras. É fé sem obras. Toda missão de Deus, ela precisa ser regada com a submissão da igreja. Toda missão de Deus,
Foi dada uma missão para o Mindre, foi dada uma missão para os pastores, para a pastora. Mas toda a missão, ela precisa ser regada de submissão da igreja. Submissão é estar abaixo da missão do outro, é estar ligado, junto. Eu creio na missão da pastora Lene. Eu creio, e por isso eu me submeto, e junto com ela, nós concluímos aquilo que foi dado na mão dela. Moisés, ele nunca perdeu a direção. Porque quando nós vimos 40 anos de deserto, parece que Moisés, em algum ponto, ele perdeu a direção. Mas em nenhum momento Moisés ele perdeu a direção. A submissão à voz de Deus peneirou aqueles que entraram na terra prometida. A submissão de Moisés à voz de Deus peneirou aqueles que iam pisar nas terras santas. E o que o Senhor está falando essa noite? Que lugar de insubmissão em mim e você que precisa ser quebrado essa noite? Que lugar ainda que não há uma concordância por inteiro? Muitas vezes é uma concordância de fala. Eu estou junto, estou colado. Mas a submissão, ela é ligada entre a fala e a ação. Fala e ação. E precisamos estar alinhados com o propósito que o Mindre tem para essa terra. Eu faço parte dessa casa já faz 11 anos. E eu sei que em alguns corações, porque eu não ouço, mas o Espírito Santo é aquele que fala conosco. Mas é um lugar que muitas vezes alguns olham e dizem: poxa, mas ainda não somos tantos. Poxa, mas ainda, mais ainda. Mas evangelho nunca foi sobre o outro, é sobre você. É sobre mim. É sobre o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido. Mas esse fazer o que eu tenho recebido não é ir contra aquilo que a autoridade da igreja tem te direcionado. Porque não existe enviado sem envio. O Senhor está ajustando algumas arestas essa noite. Porque eu creio que o Mindre vai em muitos lugares. E eu creio sim que aqui é uma formação de homens e mulheres que vão ganhar o mundo. Mas aquilo que você pratica hoje é o que você vai receber ali na frente amanhã como líder e autoridade. Aprenda. Aprenda. Para que você tenha uma liderança mais tranquila ali na frente. Aleluia. Ah, Senhor. Que não esqueça que aquele que ouviu e se submeteu por 40 anos foi aquele que liderou e pisou na Terra Santa, que foi Josué. Aquele que ouviu, perseverou, obedeceu, pisou e liderou na Terra Santa, na Terra Prometida. Há um lugar que Deus tem preparado para mim e para você, como terra boa, terra de crescimento, terra de muitos frutos, aonde Ele está preparando para você liderar. Mas no caminho há um lugar de submissão. E você olhar: eu estou aqui porque Moisés estava segurando as minhas mãos até hoje. Porque muitas vezes
Eu sempre falo, é fácil a gente esquecer, muitas vezes, das dificuldades que nós passamos. Quando a gente está na bonança, quando as coisas estão indo bem, a gente esqueceu que a gente, muitas vezes, comeu só arroz com ovo, andou muito tempo a pé, e etc, e etc, e etc. Só que este lugar que nós passamos é para impulsionar nós a lugares maiores em Deus. E não esquecer daqueles que nessa jornada e nesse caminho estavam segurando as nossas mãos. Segurando as nossas mãos. Essa noite eu quero que você reflita e que você pense nos piores dias. Quem estava segurando a sua mão? Quem estava orando por você? Quem? Há uma autoridade que foi colocada, mas é uma autoridade que precisa ser reconhecida. E não só por falas, mas por atitude, por submissão à obra de Deus. A obra de Deus. Quando estava adorando, no início só estava o Everton com o violão aqui, e eu estava sentadinho ali orando. E aí o Espírito Santo falava comigo: filho, você tem dado o seu melhor? Filho, esse é o seu máximo? Filho, esse é o seu total? E a mesma pergunta eu vou deixar para vocês. Esse é o máximo? Esse é o seu máximo que você pode dar para Deus? Esse é o seu máximo que você está contribuindo na obra? Esse é o seu máximo que você está dizendo: primeiro o meu reino e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas? E eu não estou falando só de secreto, porque eu sei que uma igreja bereana tem secreto, mas uma igreja não se trata só de secreto. Uma igreja se trata de se encher para derramar, de ir para fazer. É trabalho. Igreja é trabalho. Igreja é trabalho. É remangar as mangas e falar. Cansamos de falar isso aqui, né? Estar disposto e disponível. E já virou até quase um refrão aí, né? Uma modinha. Mas precisamos saber que um reino, que uma igreja, na verdade, só cresce quando há trabalhadores submissos e fiéis à missão. Aquilo que muitas vezes que nós reclamamos é o que nós estamos deixando de fazer. Não sei porque eu não estou ouvindo um amém. Amém, igreja? Aquele que ama, corrige. Ai, Deus ama tanto essa igreja. Ah, Deus ama tanto essa igreja. Aleluia, papai. Deus seja louvado, aleluia. E cuidado, porque tem muita gente, né, que está deixando de crer na missão que foi dado para levantar besouro, para levantar bois de ouro, bezerro de ouro. Tem muita gente deixando de acreditar na missão para levantar seus altares. E cuida, igreja, que um lugar onde não há cobertura, eu estou falando da sua vida e da minha, aonde não há cobertura, qualquer chuvinha vira tempestade. Aonde não há cobertura, qualquer chuva vira uma tempestade. Há uma cobertura sobre vocês, sobre mim. Há uma cobertura. E eu preciso honrar essa cobertura. Porque há pessoas orando para a nossa vida. Há um grupo de intercessão que é levantado, que está orando pelas minhas e pelas suas causas. Quando
você dá aquele telefonezinho, né? Quando a gente está desesperado. Socorro! Me ajude! Calma aí. Calma, espera, nós vamos orar. Espera, a gente vai levantar o grupo de intercessão e essa causa já está nas nossas mãos. Muitas vezes quando a gente entra na rotina, e eu estou falando da nossa rotina, a gente deixa de ver muitas vezes o que Deus está fazendo. Porque de verdade, eu olho para o Mindre de 11 anos atrás para agora, para os meus irmãos, rapaz, tem irmão que tem 2 carros, tem irmão que está prosperando, tem irmão que tem crescido no Evangelho, tem irmão que está, sabe, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. As chuvas de bênção há sobre o Mindre. Eu quero que e pode ficar na total liberdade, porque nós estamos em família, amém? Aquele que não recebeu um dia algum milagre, através das orações da igreja, pode levantar a mão se tiver alguém. Não, sabe por quê? Porque nós somos uma família. Uma família. Só que família não deixa de crer na missão que aquele que foi levantado está sobre você. Família é aquele que está junto, mesmo as coisas não estando difíceis, mesmo as coisas muitas vezes aos seus olhos, porque não meça a régua do outro com a sua. Não meça o que você está vendo como todo mundo está vendo. E cuidado com o que você está plantando com aquilo que você está vendo. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? Muitos guiados pela alma dizendo que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque conforme eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Aquele que nos guia, nos confronta. Aquele que nos guia, nos tira do lugar de conforto. Aquele que nos guia, nos empurra e nos leva para o propósito. E o propósito, quando você está andando, é um lugar de dor, é um lugar de processo, é um lugar onde machuca muitas vezes, mas é um lugar que te traz aquilo que Deus preparou nos céus para você viver na terra. É um lugar que você sai da casca. Mas vamos entrar para a palavra? Eu ainda não... Esse só foi a introdução. Amém? Vamos para Ezequiel 47, em nome de Senhor Jesus. Eu estou com a versão King James atualizada, amém? Não sei se faz tempo que eu não vejo vocês, mas vocês estão bonitos, hein? Então é glória. Amém. Ezequiel 47, do 1 ao 12 nós vamos ler. Amém, igreja? E eu quero que essa palavra que nós estamos hoje ministrando aqui, que venha entrar no coração e fazer mudança. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. O Senhor está falando essa noite que é uma correção para transformação e elevação de nível. Amém? Uma correção para transformação e elevação de nível. Você não tem pedido? Tem alguns aqui que tem pedido, Senhor, eu quero outro nível, eu quero mais, eu quero mais. Mas para mais, faça mais. Se submeta mais, seja mais. No reino é morrer para crescer. Quem tem que ser visto, amado, é Deus, não é eu e você. O que você faz tem que refletir a Ele, que te guarda e te segura. Ezequiel 47:1 é um texto bem conhecido. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo
E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente e a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo portão de fora, até o portão externo, que dá para o oriente leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros, e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subindo muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. E aqui o Senhor falou comigo: filho, o nível subiu e muitos ainda insistem em nadar de boia e pé de pato. O nível subiu. O nível do Mindre, o que você dava ontem já não serve mais. O nível subiu. O nível subiu. Vamos lá, a gente que inicia numa profissão, que inicia num novo emprego, e no início o patrão lá, 3 meses de experiência, você começa cuidando das coisas menores, aprendendo, sabendo o que deve fazer, como fazer, e você vai crescendo na empresa e você vai aprendendo, mas sendo cobrado em mais coisas. E 3 meses você é avaliado. Ou você vai ficar, ou vão te efetivar. Aí vão olhar para você: bom, as coisas que eu passei do início, ele cumpriu. E ele foi um funcionário curioso. Ele quis saber mais. E além disso, além de ele fazer o que foi mandado, ele fazia mais. Funcionário curioso. Funcionário bom. Eu vou efetivar esse menino. E você inicia a sua carreira. E você vai aprendendo mais. Só que as cobranças começam a ser maiores. E não é diferente nós, na fé. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, só que a cobrança aumenta. Aleluia. Antes você orava para que uma dor fosse curada. Hoje você já ora e diz: câncer, bate em retirada em nome do Senhor Jesus, porque o meu corpo pertence ao Senhor, e naquele madeiro Ele levou todas as minhas enfermidades. O nível mudou. Só que da mesma forma que o nível de fé vai crescendo, porque a fé é pequena, como diz na palavra, fé grande, há também cobranças no reino, em lugares que você deveria estar e você não está. E mais uma vez eu pergunto: você está dando aquilo que você poderia dar? Ou tua zona de conforto e a tua redoma tem te impedido a crescer neste lugar? Nós vamos dar continuidade. 47. E ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes.
Porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes, desde En-Gedim, fonte do bode, até En-Eglaim, fonte de bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar do Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. E quando ele fala no 47, todos os charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Ele está falando tudo aquilo que não preste em mim e em você. Tudo aquilo que não tem dado frutos em mim e em você vai ser para ser sal, para temperar, para trazer novo sabor aquilo que você tem vivido nas coisas de Deus. Todas as coisas velhas já se passaram, novas são as coisas. Glória a Deus. Ele vai usar tudo aquilo que te atingiu, tudo aquilo que te fez muitas vezes como fracassado, aquelas coisas que tem te envergonhado muitas vezes, para te levar em lugar que o próprio Deus vai exaltar. Mas não esqueça, é Deus, é Deus. É Deus, porque tudo que nós recebemos para nós tem que ser jogado para Deus, porque nós não somos dignos, Tudo que você receber, irmão, de honra, lance para Ele, porque ai de nós sem Ele, ai de nós sem Ele, ai de nós. Glória a Deus. E no 47 vai falando do lugar de frutificação, que as folhas não murcharão, que produzirão muitos frutos, a água que flui do santuário é purificadora. E ele está falando do lugar de obediência, de submissão, aonde você for passando, não haverá mais morte e sim vida. No caminho da obediência é gerada fartura e cura para você e uma nação. Glória a Deus. Glória a Deus. A obediência, a submissão. Obediência, submissão. Obediência, submissão. Obediência, submissão. Hoje essa igreja vai sair com essas duas palavras: obediência, submissão. Em nenhum momento eu estou falando de buscar a Deus de secreto, de se encher, de orar em línguas, de jejuar, de adorar, de confessar a palavra, de meditar na palavra. Nada disso eu sei que essa igreja faz. Eu estou falando de algo a mais, e que é tão importante quanto o secreto. Missão, submissão. Missão, submissão. 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 Submissão, igreja. Submissão, igreja. Porque se você não é submisso àqueles que Deus tem colocado à frente, desculpe te falar, mas você não é submisso ao Espírito Santo. Se você não consegue obedecer àqueles que você vê, como é que você vai obedecer ao Espírito Santo que nós não vemos? Ah, mas eu oro em línguas. Amém?
Mas o que você tem feito com essa oração em línguas? Porque se essa oração em línguas não está te empurrando para o propósito e para o lugar que o Senhor te chamou como submissão à missão e cooperador do ministério, você não anda fazendo a sexta prática. Cooperação com o Espírito Santo. Cooperação com o Espírito Santo. Ramassoro recanta la ramassoro romanala ramassele recanta la ramassou la ramassoro rama é para te empurrar, é para te levar, é para te conduzir. La ramassoro recanta la ramassoro romanala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. La ramassoro recanta la ramassoro romanala, eu não estou entendendo, mas eu continuo confiando. La ramassoro recanta la ramanassa la ramanassa la rama la ramaca. Tá doendo, eu não quero, mas eu vou por obediência. O lugar de obediência é conquistado no secreto, mas precisa te empurrar para o lugar de serviço. Igreja, mais uma vez eu vou falar, é serviço. Eu brinco com a pastora, um dia a pastora chegou lá em Porto Seguro. Aí, os momentos que todo mundo passa com a igreja, amém? E aí eu abracei ela e falei: ei, pastora, eu conheci a igreja só de ouvir falar, mas eis que hoje eu te conheço. Sabe por que a gente conhece? Porque a gente se envolve. Sabe por que eu vejo muitas vezes o defeitinho do irmão do lado? Porque eu estou junto. E esse lugar para estar junto é para suportar, porque Ele também suporta os seus. E nós vamos nos alinhando, nos afiando, nos enquadrando e indo no lugar que Deus tem preparado para esse ministério. Esse ministério. O Senhor tem falado no meu coração que Mumindre não é igreja local somente. É igreja de envio. Ah, pastor, mas eu já estou preparado, faz tanto tempo que eu gostaria de ser enviado. Mas o que você tem feito hoje aqui? Como é que você vai servir lá se ainda não está servindo aqui? Está servindo conforme a sua vontade, o seu querer? Isso não é servidão, isso é desobediência. Submissão é estar abaixo daquilo que tem te ordenado, e tem te pedido, e tem esperado e te aguardado. Tem algo que o Senhor está falando no meu coração nesses tempos, a primeira vez que Deus fala contigo é uma direção. A segunda que Ele fala com você é uma confirmação. Mas a terceira vez que Ele precisa repetir é desobediência. Ele te direciona, Ele confirma e Ele aguarda. Se Ele tiver que repetir, é desobediência. O Senhor não vai te empurrar dessa cadeira. O Senhor não vai te empurrar do lugar que você está. Ele está aguardando que você seja submisso e fiel ao lugar que o Senhor te colocou. Submisso ao lugar que o Senhor tem te colocado, para você dar frutos. Este é o terreno, este é o lugar que o Senhor tem colocado você para dar frutos. E como nós estamos lendo aqui, é um lugar. Baixou muito aqui. É a caixa de cima que deve ter esquentado. Amém. Todos me ouvem? Amém. Amém? Melhor, né? Tá um pouquinho bom. Diz que esquentou o trem. Tinha que esquentar mesmo. O microfone aguentou. Amém. Aquele que lidera sem antes ser liderado leva ruína na sua missão e aqueles que estão ao seu redor. Antes de ser aquele que lidera, seja um lugar de servo para ser liderado. Eu não falei sobre Moisés no início? Josué estava ali. Josué estava ali, ao lado de Moisés. Moisés formando ele. Moisés e o tempo todo. Me dá uma passagem sobre a história de Moisés e Josué, onde Josué falou assim para Moisés: ei, Moisés,
Não concordo com isso não, rapaz. Não vou pra isso não. Não, porque tem que ser do jeito que eu quero. Me mostre um lugar na passagem, gente. Não tem. Um lugar de submissão é um lugar que você aprende e é forjado, porque você vai ter que passar por esses lugares depois. Vai ter pessoas que vai estar próximas a você e vão dizer que estão, mas não estão. Agora essa noite eu pergunto, você está ou não está? Amém. Está ou não está? Essa missão do Mindre é a sua missão? Amém. Glória a Deus. Porque se é, vamos pra cima. Olha o que está acontecendo nesses tempos. Nós precisamos estar alinhados e com fome de serviço, não só com fome de Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Quantas vezes o Senhor tem te levantado? Quantas vezes? E Ele vai levantar o quantas vezes for possível. Mas Ele está te levantando para te fazer algo. Amados, corre, igreja. Vamos. A palavra já diz. Tá aí, tá farto para nós colhermos. Os ceifeiros são poucos, mas não está dizendo que esses poucos são eu e você. A palavra não está dizendo são poucos, entre aspas, Gesiel. Não quer. Não se faça poucos nesse meio. Seja aqueles que aproveitam uma terra pronta, farta para colher. E vamos trabalhar. E vamos para cima. E vamos para um lugar aonde Deus tem levado o Mindre a chegar. Mas o Mindre não é uma pessoa. O Mindre não é 5 pessoas. O Mindre é nós. É nós, é eu e você. Eu e você. Mas a redoma que você tem se colocado onde é eu e eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aonde entra primeiro o meu reino e sua justiça. Ele está falando de reino. Primeiro o meu reino. 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 E um reino não funciona sem pessoas. Primeiro, meu reino. Sua justiça. Um reino, ele é conquistado com pessoas. O Senhor tem te chamado para servir no reino. Servir no reino. Há um dom que você carrega para derramar no Mindre que você ainda não derramou. Tem um lugar para você servir no Mindre que ainda você não derramou. Mas o seu lugar é o quê? Todo domingo. Todo domingo. Todo domingo. Para casa. Isso daqui não é reino. Isso aqui não é serviço. Isso aqui não é serviço. Isso é comunhão. Estar junto em comunhão com os irmãos. É estarmos juntos, aprendendo. Igual hoje. Mas se você acha que você está fazendo algo, vindo todo domingo e sentando, me perdoe. A palavra diz que o reino é conquistado por esforço. Há um esforço meu e seu. Amém. Há um esforço nosso. Aonde tem algo para eu e para você fazer. Aleluia. Mas deixa eu falar algo. O reino não vai parar se você não fizer. A diferença é que você poderia estar junto. E colher junto. E a colheita, como diz aqui na palavra, é muita. São árvores frutíferas. São águas abundantes. Lugares aonde diz que folhas curam. Então é lugar de cura. Então é lugar de prosperidade, de salvação, de cura, de libertação. É este lugar quando nós estamos indo, fluindo, servindo. Aleluia, Jesus. Quanto mais você dá, quanto mais você dá, mais você recebe. Porque Deus vê um lugar de você aonde você não vai mais acumular as águas. Você não vai mais ser um lugar de água parada. Você vai ser um lugar de água que flui. Fluirão muitas águas. Fluirão muitas águas. Aleluia. Fluirão muitas águas. Aleluia. Que fluam essas águas dentro de você. Obrigado, Deus. O Senhor falou assim para mim, filho, no raso,
O natural te governa. No profundo, o Espírito te leva a um lugar de total dependência. No raso é você. Né? A aguinha batendo daqui, você vai pra onde você quer. Lá, vai pra cá. A aguinha no joelho, na canela. Eu me governo. Mas quando você vai para águas profundas, correntes muito fortes, você já não tem domínio. Porque se você tentar nadar contra, se você tentar ir contra a correnteza, é perigo de você morrer. Mas aí você abre os braços e me leva. Agora eu sou guiado pelo Espírito. E a partir de agora, eu não vou mais contra aquilo que o Senhor tem para mim. Porque aquele que anda contra aquilo que o Senhor tem chamado a você fazer, cuidado, pode gerar morte. Pode gerar morte. Então entre nessas águas do rio, de muitas águas. Só que deixa o Espírito Santo te levar para o lugar que tem preparado para mim e para você. E mais uma vez, é lugar de serviço. 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 E é um lugar onde a gente não busca serviço para aparecer. A gente serve para que o Senhor apareça. Para que Ele apareça. Para que Ele apareça. Louvado o teu nome, Jesus. Para nós finalizarmos. É se submeter para acontecer. É se submeter para acontecer. Quanto mais eu me submeto, mais as coisas de Deus fluem dentro de mim. Quanto mais um lugar de submissão eu estou, mais um lugar de proteção eu ando. O Senhor, pastora, falou uma palavra assim, essa semana sobre a minha vida. Ela disse, a mim da Estela havia uma abóbora. Eu falei, meu Deus, o que é abóbora, Senhor? Já lembrei de abóbora, eu falei, não é isso daí não. Eu falei, abóbora, eu já fui pesquisar o que é da abóbora. E a abóbora é uma cobertura. Era algo que era colocado acima para proteger. O Senhor está falando essa noite. Há uma abóbora sobre mim. Há um lugar de cobertura. Obrigado, Deus. De cobertura. Sabe por que eu e você não fomos estragados ainda? Porque há uma cobertura. Há uma cobertura. Não deixe essa cobertura. Não deixe essa cobertura sair sobre você. Porque ela só sairá se você quiser. Serviço. Quais são as duas palavras dessa noite? Missão e submissão. Missão e submissão. Essas palavras vão ficar cravadas no coração, eu declaro. Cravado. Missão, submissão. Eu preciso entender a missão que eu estou. Eu preciso me submeter para que eu não pereça e aqueles que estão ao meu lado. E cuidado, porque a sua insubmissão pode levar a caminhos de destruição àqueles que estão ao seu redor. Você hoje é espelho. Você hoje está sendo visto. Aonde você está sendo visto. Muitas vezes você fala, porque minha filha, porque meu filho. Cuidado, porque às vezes é só reflexo de você. É só reflexo muitas vezes. Não estou falando que é todos, amém? Mas cuide, sonde seu coração. Veja o lugar. O Senhor quer te levar a lugar de maturidade. No lugar desse lugar de maturidade, onde passa as coisas ruins, passa a tempestade, passa o que passar, vem o que vier, você permanece no mesmo lugar, inabalável, porque é uma abóbora sobre você. Amém? Amém. Vamos ceiar em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Ei, amém. Vamos nos levantar para nós ceiarmos a Deus em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. O que é a ceia?
Está em 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos ler e depois nós vamos cear. E a partir do 11. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus, pode ir. Vamos passar o pão, o vinho. Você entra no lugar de condenação, onde você diz, eu não vou participar da ceia. E a passagem de 1 Coríntios 11, 23, ele nunca ensinou sobre não ceiar, e sim sobre não se arrepender e não entender sobre a ceia. Nunca se tratou de não ceiar. Nunca se tratou de não ceiar. Se trata de você se arrepender. Amém. E você saber por que você está ceando. Esse é o lugar que Deus tem te chamado essa noite. De arrependimento, a olhar para dentro de si, e aquilo ainda que não mudou, aquilo ainda que tem te atrapalhado muitas vezes de andar na palavra, de andar na submissão, na obediência, você agora, nessa noite, você olha para cima, olha para dentro de si e diz, Senhor, me perdoe, e será perdoado, e você está liberado a tomar a ceia. Quando eu não bebo vinho, eu anulo o sacrifício. E quando eu não como pão, eu rejeito o corpo. Ouça, quando eu não bebo vinho, eu rejeito o sacrifício. E quando eu não como do pão, eu anulo o corpo. Então essa noite você é chamado para ceiar. Ceiar é fazer parte do corpo. Do corpo. Nós vamos ler, porque não vai ficar só nas minhas palavras. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Amém. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória a mim. Portanto, todas as vezes que comereis deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que eu venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio. E ele está falando aqui, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando aqui, examine a si mesmo. Se examinou, não deu para comer, sai fora, não vai poder participar. Ele está afirmando, é uma afirmativa. Examine-se, pois, cada um a si próprio. Examine-se, agora é o momento de se examinar. Obrigada, Jesus. E dessa maneira, coma e beba do cálice. Amém. Jesus. Depois ele vem. Pois quem come e bebe sem ter consciência, é você não entender por que você está fazendo este momento com a igreja em comunhão. Quem bebe sem consciência, sem entender o porquê está fazendo. Sobre o sacrifício, sobre o corpo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Por essa razão, não há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Para mim, nada mais define este momento de ceia do que essa passagem. Aonde ele está falando aqui? Ei, filho, este pecado é esse que você está pensando agora, eu já perdoei. Condenação não é lugar de Deus. Quando eu digo que eu não posso, eu estou sendo Deus da minha vida.
Senhor está falando essa noite. Beba e faça parte do corpo de Aleluia. Cristo. Glória a Deus. Então essa noite, assim como o Senhor ordenou, e quando nós comermos do pão, nós fazeríamos parte do corpo de Cristo. Obrigado. É sobre isso. Hoje, eu e você pertencemos a esse corpo. Então comemos do pão, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, majestade. E o vinho é a representação do sacrifício, daquilo que Ele já pagou na cruz. Todos os seus pecados, todos os meus pecados foram pagos naquela cruz. E o sacrifício dele, o sangue, é a representação deste momento. Então bebemos o vinho em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, a nossa Glória a igreja. Deus.